pela excelente participação. Convidamos agora o nosso próximo palestrante para ministrar a palestra que tem como tema IA na Engenharia, Desafios e Oportunidades. Para esta apresentação, então, receberemos de forma online o professor engenheiro Marcelo Zufo, engenheiro eletricista, mestre, doutor e livre docente em engenharia elétrica. Ele é professor titular da Escola Politécnica da USP e coordena atualmente o Centro de Inovação Inova USP. Professor Zufo é pioneiro no Brasil, sendo o responsável pela criação da Caverna Digital, o primeiro sistema de realidade virtual totalmente imersivo do país. Suas pesquisas no LSI abrangem meios eletrônicos interativos, saúde digital, computação de alto desempenho, realidade virtual e computação gráfica. Eu já vejo o professor engenheiro na tela. Muito bom dia, professor Marcelo Zufo. Muito obrigado. Todos estão me escutando muito bem? Perfeitamente. Tá ótimo. Bem, é um prazer estar aqui na Senge. Infelizmente, no final do ano, nós temos muitos compromissos acadêmicos. Nós estamos finalizando o semestre letivo. Eu tinha muita vontade de estar presente com vocês, mas, infelizmente, os compromissos acadêmicos não me permitiram. Bem, nessa primeira hora, eu vou tentar dar uma perspectiva da IA na engenharia e as perspectivas de como o Brasil pode contribuir, não apenas como consumidor, mas também como protagonista nessa revolução tecnológica. Segundo a Academia Nacional de Engenharias norte-americana, eles estabeleceram 14 desafios da engenharia mundial. Dentre esses 14, nós temos a viabilidade da engenharia solar, a energia pela fusão, mas a que mais me chama a atenção é a engenharia reversa do cérebro. Quando nós falamos de inteligência artificial, nesse estágio de desenvolvimento humano, a gente fala só da inteligência humana. Há uma controvérsia sobre outros tipos de inteligência na superfície do planeta Terra. Mas, nesse instante, vamos focar na inteligência artificial. A inteligência artificial, como a gente conhece hoje, ela é meramente uma reprodução, por meios tecnológicos, da inteligência humana. E se a gente consegue fazer inteligência artificial hoje, é porque a humanidade ela tem um conhecimento necessário e suficiente da neurofisiologia e da cognição humana. E esse estágio de evolução é um mero estágio evolucionário do que a gente conhece do cérebro humano. Reproduzido numa tecnologia que eu considero ainda muito tosca, que é na forma de data centers e LLMs e tudo que está aí na moda hoje. Para mim, como engenheiro, e já foi mencionado por outros palestrantes, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta, como no passado, aí nos primórdios da humanidade, nós engenheiros usávamos o ábaco, depois a regra de cálculo, o computador. E, para mim, a inteligência artificial hoje nada mais é do que um supercorretor ortográfico avançado. É importante notar essa perspectiva por nós engenheiros, porque nós engenheiros
nós não construímos só os artefatos que beneficiam a humanidade, mas também nós construímos os artefatos que nos ajudam a exercer a profissão de engenharia. Então, a regra de cálculo, a calculadora, o supercomputador, o LLM, eles também são produtos da engenharia. Então, eu acho que existe um ponto pacífico que, diferentemente de outras áreas do conhecimento, nós engenheiros não temos medo da tecnologia. Então, considerando essa perspectiva, eu acho que a ideia é a gente falar sobre o futuro. E como nós, na engenharia brasileira, podemos fazer essa revolução e ser parte ativa da mesma. Então, nesse ponto da discussão, vamos entender que inteligência artificial é uma tecnologia, é uma instância da revolução que a engenharia no mundo está fazendo, que é a engenharia reversa do cérebro. Vocês sabem que se nós juntarmos todos os data centers do mundo e todos os recursos computacionais, no momento que nós nos encontramos, a inteligência artificial ela não consegue superar a capacidade cognitiva de um cérebro humano. Pensem nos milhões de megawatts consumidos hoje nos data centers pelo mundo e pensem, por exemplo, na energia que o cérebro de vocês consome. São apenas 80 watts. Então, vejam que nós temos muito a evoluir em termos tecnológicos para ter uma inteligência artificial verdadeira. E quando isso acontecer, as perspectivas vão ser mais incríveis ainda. Bem, eu gostaria de voltar aos primórdios, aos pioneiros da inteligência artificial, e eu gostaria de falar de um engenheiro eletricista chamado J.C.R. Licklider. O Licklider, em 1960, 6 anos antes de eu nascer, ele já preconizava a inteligência artificial, e ele preconizava, porque ele era um bom engenheiro, ele é o pai da eletroacústica moderna, ele estudou engenharia elétrica, e depois ele estudou psicologia para criar uma área chamada psicoacústica. Ele queria entender como o cérebro processava cognitivamente os sinais sonoros. E ele, em 1960, ele publica esse paper chamado Man-Computer Symbiosis, em que ele estabelece as bases do que eu considero o passo seguinte da inteligência artificial, que é a simbiose humano-máquina. E os primeiros exemplos de simbiose humano-máquina, na minha percepção, vão nascer a partir da relação do engenheiro com a tecnologia. Porque a relação, nos últimos 3 milênios, da tecnologia com o engenheiro é simbiótica. Então, Licklider, na década de 60, preconizou, ele tinha esperança que não em muitos anos, estão fazendo apenas 70 anos, desde que ele escreveu esse paper, que cérebro humanos e máquinas computacionais vão estar mais acopladas estreitamente. E a parceria resultante seria num novo cérebro que nenhum humano jamais pensou. E que seria capaz de processar dados de uma forma não alcançada pelas máquinas e pela manipulação de dados. Então, para os senhores e senhoras engenheiros nesse painel, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Você tem o córtex humano, você tem a máquina artificial, e a perspectiva daqui para frente é que elas vão trabalhar
em íntima cooperação. E assim, nessa nova simbiose, além de a gente aumentar a perspectiva da existência humana, que é essa história da engenharia no mundo, talvez uma nova humanidade possa surgir. E veja, eu não estou falando de nenhuma novidade, eu estou falando de ciência e engenharia baseado na literatura, que é o modo de existir do engenheiro quando ele trabalha na fronteira do conhecimento. Bem, sob essa perspectiva, senhoras e senhores, a grande questão, então, é que se nós realmente vamos fazer essa inteligência artificial, a gente tem que fazer o nosso hardware. Ou seja, pessoas que levam realmente a sério o seu software, inteligência artificial é software, a gente tem que pensar no nosso hardware. E nós temos que ir além do data center. Nós temos que ter a perspectiva de fazer a nossa tecnologia brasileira de inteligência artificial. Então, eu estou debruçado, nos últimos anos, em aspectos da democratização e da soberania da tecnologia. Nós tivemos no Brasil movimentos culturais recentes, como a Semana de Arte de 22, que preconiza a antropofagia. Eu defendo um movimento no Brasil chamado de tecnofagia. Eu tenho vários elementos que corroboram essa hipótese, inclusive o movimento de software livre, que hoje está estendido para hardware livre. A gente começa a constatar nos últimos meses que o atual momento da inteligência artificial é uma bolha. Eu acredito que essa bolha vai explodir nos próximos meses ou talvez semanas. O Brasil tem que estar preparado. Isso se torna uma grande oportunidade para um desenvolvimento tecnológico soberano e local. E eu vou tentar dar elementos para essa audiência. A nossa visão é que, em termos de dispositivos de IA, quando a gente pensa não apenas na data center, nós estamos falando de trilhões de dispositivos. Hoje, vocês podem imaginar que cada ser humano nessa audiência tem um celular com uma capacidade indescritível de computação. Se a gente imaginar, essa capacidade de computação, ela está espelhada em todas as atividades humanas. São trilhões de computadores e, portanto, recursos. Se a gente juntar todos os celulares do Brasil, que são da ordem de 400 milhões de celulares, isso supera qualquer data center. Então, se a gente imaginar a internet das coisas, a computação pervasiva, as cidades inteligentes, mais recentemente a floresta inteligente, o agronegócio inteligente, se a gente fala da infraestrutura logística brasileira, nós estamos com trilhões de dispositivos. E, nesse momento, elas estão organizadas numa pirâmide, em que existem cartéis controlando o topo dessa pirâmide. Inclusive fazendo propostas que, sobre certo aspecto, elas são até assintosas em termos de gasto de recursos naturais, como água, energia e, mais recentemente, a discussão das matérias-primas essenciais, as nossas terras raras. A nossa visão é de que isso vai se inverter. Na hora que a humanidade constatar e a gente começar a explorar esses recursos computacionais, que inclusive estão no bolso de vocês,
os smartphones, os celulares, os semáforos e toda essa infinidade de computação que já está disponível na nossa vida, a gente vai ter um fenômeno chamado borda cognitiva. E aí eu acho que essa grande oportunidade dessa inteligência coletiva orgânica, que vai ser o nosso supercérebro humano. E aí eu queria ressaltar o papel da engenharia brasileira e o papel de vocês, como engenheiras e engenheiros, já usando e fazendo essas ferramentas. Dentro dessa perspectiva, a gente considera uma tecnologia orgânica enxâmica, ou swarm, que é a nova fase da inteligência artificial, que está sendo tentada ser capturada por esses cartéis. E eu acho que no jogo, o Brasil tem como capturar essa tecnologia. Nós chamamos de enxames computacionais, e para isso, nesse grande swarm, é muito importante que o Brasil domine, fim assim, essa tecnologia. Que apesar de ser uma rocket science, francamente falando, com as fábricas de chips que nós temos aí no Rio Grande do Sul, como a HT Micron, o Ceitec, com a Zillia em São Paulo, e com outras capacidades produtivas do Brasil, e com a capacidade praticamente inexorável de água, energia e terras raras, a gente só precisa se organizar como nação. E a decisão do ecossistema em que a USP se insere aqui no estado de São Paulo, já é uma decisão estratégica de a gente projetar e fabricar esses chips de ar aqui no Brasil. Fabricando esses chips no Brasil, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer agronegócio, inteligência artificial, drones e assim por diante. E a gente decidiu fabricar e construir nossos computadores, que a gente chama da família Caninos Loucos. É um projeto estratégico financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com forte apoio do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Defesa, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e das Forças Armadas Brasileiras. E nós temos todo um apoio do sistema Fiesp, nós temos mais de subfederações, a ABINE, a ABICEME, a ABIMAC, a Anfávia, e sim, com o apoio de um visionário da tecnologia, que é o John Madog Hall, nós estamos projetando e fabricando no Brasil chips de inteligência artificial. Nós temos hoje uma família de chips, que são as pulgas, as labradores e o fila brasileiro, e com bastante sucesso, nós estamos semeando a indústria nacional com essa tecnologia. Eu vou falar um pouco da pulga. A pulga é um chip com o tamanho de uma moeda de R$1. Ela é um chip de ar. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nós estamos usando esses chips com o apoio da FAPESP para monitoração de doenças crônicas, como doenças cardíacas, em sensores de apneia do sono. Nós estamos testando com mais de 200 pacientes e fazendo previsão, inclusive, de infarto do miocárdio, com tecnologia de ar. Nós estamos monitorando esses pacientes em tempo real, totalmente integrados ao SUS. Estamos colocando esses chips em tratores pelo Brasil. E, mais recentemente, nós estamos usando esses chips em sensores florestais, como sensores de CO2. Outra aplicação cotidiana, nós estamos implantando esses chips em pets. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse chip projetado e fabricado no Brasil, ele é um chip de ar com criptografia que tem apenas 1 por 2 milímetros. Então, na moeda de R$1, ele ocupa uma área
de mais ou menos 5 milímetros cúbicos. E ele é responsável por 90% do consumo de energia. Essas são as famosas singularidades na tecnologia de inteligência artificial. Aqui tem a fotografia do chip e a organização interna do mesmo. O nosso projeto é em espiral, então nós estamos projetando chips mais avançados hoje. Inclusive, nós vamos anunciar a primeira fábrica de chips de IA e quânticos do Brasil nos próximos dias. O segundo chip de IA nosso é a Labrador, é um chip mais robusto. Nós usamos supercomputadores para treinar esses cachorros. Então, nós pegamos uma inteligência artificial e a gente projeta a inteligência artificial nesses supercomputadores de IA e a gente embute essa IA nos nossos labradores. E aí nós temos uma série de computadores que a gente pulveriza. A ideia básica é, na hora que a gente pulveriza essa IA, ela começa a colaborar em algum problema complexo. No caso aqui da USP, a gente instalou várias ferramentas de IA nesses chips Made in Brasil e a gente espera no próximo ano ser Designed and Manufactured in Brasil. E a gente começou a pulverizar esses chips na cidade. Com o apoio do BNDES e da Polícia Militar, a gente teve uma ideia muito ousada de implantar esses chips de IA nas viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a gente sonha num estado em que a inteligência artificial estaria impregnada em 60 mil viaturas, e essas viaturas, então, começaram a montar o mapa do crime do Estado. Nós tivemos o apoio do BNDES, nós implantamos esses chips num grande programa de vigilância urbana do Estado de São Paulo, e com o apoio da PM, nós embutimos essa tecnologia nas viaturas. Então, aqui tem uma foto da viatura com o chip integrado. Nós treinamos a inteligência artificial para detectar as principais ocorrências do sistema 190. Então, nós treinamos a IA para detectar sequestro relâmpago, rastreamento de carros roubados, abordagem à mão armada, violência contra a mulher, violência contra o pet, acidentes. Nós integramos essa tecnologia ao sistema 190 paulista. Nós conseguimos reduzir o tempo de atendimento de 180 segundos para 2 segundos. A tecnologia está totalmente integrada ao Copom paulista. Nós colocamos essa tecnologia no painel da viatura. As senhoras e os senhores vão ver a tecnologia nos painéis das viaturas da Polícia do Estado de São Paulo. Nós começamos a fabricar esses chips na USP. Vocês vejam uma viatura da PM do Estado com a tecnologia embarcada. E nós começamos a transformar esses veículos em enxames de inteligência artificial. E, finalmente, nós fomos a campo e nós temos alguns batalhões da PM de São Paulo testando a tecnologia em campo. O milagre se faz, a gente consegue detectar a tecnologia, com a tecnologia, incidentes no sistema 190 em tempo real. As viaturas começam a fazer as suas notificações. E a partir dessa tecnologia, por exemplo, no bairro de Santa Cecília de São Paulo, a gente começa a ter todos os mapas da violência com os eventos azuis, que são eventos positivos, e os eventos de vermelho, que são eventos em que a gente tem que acionar a nossa PM. Nós não paramos por aí. Nós estamos agora expandindo o projeto com o apoio do governo do Estado. Nós estamos, não tenho tempo de mostrar aqui,
mas nós estamos também com o apoio da FAPESP. Eu acho que eu tenho tempo, eu vou mostrar uma demonstração aqui. Nós temos o aluno simulando abordagem por arma de fogo. Então, vocês vão ver o aluno abordando um carro com uma arma de fogo aqui em São Paulo, no campus da USP. E nós vamos acionar o sistema agora. Vocês vão ver que eu vou clicar na tela de baixo e vou clicar no sistema. Vocês vão ver o computador entrando no ar, no painel da viatura, que está no carro de trás. Imediatamente, em menos de décima de segundo, ela detecta a viatura e um indivíduo portando uma arma de fogo. Ele faz a checagem positiva, que é uma arma de fogo verdadeira. Ele localiza a arma, fala, opa, tem uma arma de fogo aqui, e notifica, em questão de segundos, o sistema 190, inclusive indicando que o indivíduo, o meliante, está se evadindo, e aí, em tempo real, esse sistema é notificado para o 90. A nossa meta é ter milhões de câmeras com essa tecnologia no Estado de São Paulo, de tal forma que a gente consiga municiar a Polícia do Estado, em tempo real, todos os eventos criminosos em espaço público em questão de milissegundo. Tá? Esse sistema é uma patente da USP, com uma tecnologia 100% brasileira, com chips de IA fabricados no Brasil. Tá? Bem, nós estamos estendendo a tecnologia para semáforos. Então, nós estamos com um piloto na Universidade de São Paulo. Nós temos um campus com 6 milhões de habitantes e nós estamos embutindo a tecnologia na rede semafórica do município de São Paulo através de uma parceria com o município da Grande São Paulo. Tá? Eu estou encerrando por aqui. Aqui são alguns pilotos da tecnologia sendo homologada pelo município. Eu não vou ter tempo para mostrar esse vídeo. E eu gostaria de agradecer à FAPESP, ao BNDES e a um cluster de empresas no Estado de São Paulo, bem como forças de segurança, como a Polícia Militar, que estão acreditando nesse grande projeto. Nós não vamos ter tecnologia de inteligência artificial se a gente não acreditar num país protagonista e não mero consumidor de tecnologia de inteligência artificial, mas provedor de tecnologia para resolver os problemas fundamentais da sociedade brasileira e, por que não, do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo Zufo, pela excelente palestra aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez. Senhoras e senhores,